Olá, sou o professor Augusto Marinho. Estamos aqui com o minicurso Arte com Artes. Hoje trazendo uma entrevista com um professor que desenvolveu um brilhante trabalho com o ensino médio. Estou aqui com o professor Sidney Silva, professor de arte que realizou um belíssimo trabalho com seus alunos do CMPM7, Eliana Freitas Moraes. Estou falando do projeto de arte contemporânea Cidade Sal, traços arquitetônicos de uma Manaus antiga. Olá, professor, como vai? Olá, Augusto. Tudo bem? Bem, professor, gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória na arte, desse professor artista. Vamos lá, Augusto. Então, eu sou professor, arte educador, trabalho para a Secretaria do Estado da Educação, né? E nós desenvolvemos esse projeto, né, que me traz aqui, para falar um pouco sobre arte contemporânea. Esse trabalho foi desenvolvido em 2016 e com alunos do ensino médio para que eles tivessem um entendimento sobre o que era arte contemporânea. Houve uma problemática, né, que foi trazida, que era a seguinte: como ensinar arte contemporânea para alunos que não têm a vivência, não têm o contato, né, e tinham informações apenas de forma muito distanciada. Então eu propus que houvesse uma vivência, uma experiência. E daí surgiu a ideia do projeto Arte Cidade Sal, né, que trata sobre, que tem como tema a nossa arquitetura, a arquitetura de Manaus, clássica, antiga, centenária, e que vale a pena a gente apreciar, preservar, né, porque faz parte da memória da nossa cidade, da nossa história, e os jovens precisam ter acesso a esse conhecimento. Professor, nós temos aqui um registro dessa experiência. Vamos assistir? Vamos lá.
Professor Sidney, como surgiu a ideia desse projeto, Cidade Sal? Cidade Sal, ele surge a partir de uma problemática, que era ensinar os alunos do ensino médio, que tem esse conteúdo de arte contemporânea, a entender os conceitos. Mas não somente entender os conceitos, ter uma vivência, uma experiência. Então, foi a partir dessa questão, né, que eu propus criar uma atividade que acabou gerando o projeto Cidade Sal. Certo, professor. E como essa experiência de colocar em uma tela com sal o nosso patrimônio material do Centro Histórico de Manaus? Augusto, eu tinha duas questões. Uma questão era que material eu ia usar, né, para fazer arte contemporânea. A outra, sobre o que nós iríamos falar. Então, eu vi a necessidade, observando o nosso centro histórico, centenário, da gente realmente chamar a atenção, né, através da arte, criando obras. Então, eu juntei o elemento sal, que estava ali disponível, de fácil acesso, e a temática, que era o patrimônio, a arquitetura, né, do Centro Histórico de Manaus. Confesso que o sal foi o elemento mais barato que eu pude encontrar, né? De fácil aquisição, o manuseio a gente precisou aprender, né? Como utilizar. Não é tão simples como a gente poderia imaginar ao fazer, por exemplo, com areia, né? Então, o sal é um elemento químico e ele sofre muitas reações. Então, a gente também poderia ter tido aí a participação de um professor de química, né, auxiliando nesse processo, mas a gente acabou, através das experiências que foram feitas, a gente acabou entendendo, conhecendo, e isso foi instigando, né, os alunos e a mim também a entender como manusear esse sal, como utilizar esse sal dentro de uma proposta artística. Então, eu percebi que agregou bastante o interesse deles, né, em conhecer tanto a questão do patrimônio, como também criar uma obra de arte. Criar uma obra de arte já é algo incrível, né? E isso animava bastante eles nesse processo. Eu vi também que você incentivou os alunos a conhecer a história da cidade de Manaus, né? Então, o conteúdo, o componente história está presente. Mas eu gostaria de que você nos falasse um pouco desse empreendimento. Se tornou um empreendimento porque eu vi que vocês também fizeram alguns cartazes e fizeram venda de cartazes, foi isso? Só retomando um pouquinho, quando você falou assim, olha, os alunos conheceram um pouco da história da cidade. E é verdade, tudo partiu também de levá-los até o centro histórico, né? Foi importante, né? A gente mostra isso no vídeo Cidade Sal, que nós tivemos uma excursão orientada, né? Eles tiveram uma preparação para isso, o que observar, o que fotografar, né? Como estar dentro, como fazer aquilo pertencer à minha história, né? A partir disso, a gente quis colocar ali a sementinha da valorização. A partir do momento que eu conheço algo, eu posso gostar e assim valorizar, né? E aí, retomando a questão, nós pensamos sim, bom, já que nós estamos fazendo algo tão especial, vamos levar isso a um grande público, né? Vamos tirar isso da nossa escola e, de alguma forma, empreender, né? Criamos, sim, um cartaz, né, de uma obra que nos inspirou bastante, que foi o Teatro Amazonas. Pegamos parte da fachada e criamos vários pôsteres, né, que foram disponibilizados para as pessoas terem acesso à nossa arte com sal. Então, isso também foi bastante animador para eles, porque eles puderam levar para as suas casas, né, para as suas famílias, amigos, um pouco da arte deles. Eles se sentiram um pouco artistas também. E aluno empreendedor também, né? Sim, sim. Professor, fique à vontade para fazer as suas considerações sobre essa sua explanação.
Então, gente, esse é um projeto que, como eu já falei, iniciou em 2016 e de lá para cá a gente só desenvolveu, né? A gente quis mais e mais. Eu retomei a técnica do sal. Estamos agora fazendo uma nova projeção de arte com sal, a partir dessa técnica, ainda falando sobre patrimônio, porque é necessário a gente chamar a atenção para esse tema, né? A nossa cidade, ela tem uma arquitetura belíssima, muitas vezes escondida, muitas vezes apagada, esquecida, né? E é preciso que a população ela olhe para essa arquitetura com mais carinho, que ela tenha isso como algo de valor, né, como patrimônio material, né, e que isso seja preservado para que todos possam ter acesso. Então, Augusto, eu estou agora com um novo projeto, que se chama Manaus Contemporânea. Ela está em cartaz. Para quem puder visitar, fica o convite, né? Fica na Casa das Artes, um espaço, fica ao lado do Teatro Amazonas, em uma sala que foi montada com toda essa técnica do sal, esperando a visita de todos vocês. Mas também, para quem não puder, ou caso a exposição tenha saído de cartaz, nós temos um site onde todas as obras estão lá, né, disponíveis para apreciação, tá bom? Então, isso também é muito bacana, porque a gente vai poder levar para mais pessoas em outros lugares, né, a nossa arte. E, quem sabe, inspirar que novos trabalhos, né, sejam feitos, né, com essa técnica tão incrível. Importante, professor, não só registrar, mas divulgar essa prática que a gente desenvolve nas escolas, né? Tão importante que sirva como exemplo, como inspiração para outros professores. Professor, eu tenho só a agradecer por essa sua contribuição no nosso curso, nosso minicurso, e agradecer também a todos vocês que estiveram conosco nessa entrevista. Muito grato a todos.